Já falar hoje é o que você precisa saber para você conseguir manifestar a tua realidade do teu lugar no teu sistema familiar, que pouquíssimas pessoas falam isso dessa forma que eu vou trazer aqui para vocês. Então a gente vai começar. Eu vou fazer uma coisa especial hoje, tá? No final eu vou falar, mas é especial porque eu não faço isso mesmo. Quem me acompanha aqui sabe disso. Eu considero muito especial, até para quem é mãe, para quem está começando o ano aí cheio de conta para pagar. Eu sei tudo isso. Então, vamos lá. Vamos começar aqui hoje, porque a gente tem muito, muito conteúdo valiosíssimo, que vocês vão sair daqui com muita informação relevante para vocês manifestarem a realidade de vocês. Então, assim, a aula de hoje é uma continuação do que a gente já tinha dito durante todo esse tempo que a gente está aqui fazendo aulas ao vivo, que a gente está conversando, e que eu estou falando para vocês, olha, existe um caminho para você manifestar uma nova realidade. E esse caminho envolve pensar, sentir e agir na tua nova versão, como a tua nova versão. Tudo bem, a gente já falou sobre isso, eu já falei os passos para você manifestar a tua realidade, só que tem uma coisinha que é o pulo do gato, que é algo que, quando eu não sabia disso, eu acabei manifestando muitas coisas erradas, e eu vou contar uma história para vocês, porque vocês vão entender o motivo de eu ter entrado na constelação, né? Da onde saiu isso? Porque eu sempre falei sobre lei da atração, sempre falei sobre física quântica, sobre como manifestar uma nova realidade, mas do nada, né? Faz 2 anos que eu entrei nesse mundo de constelação e trouxe toda essa informação e todo esse conhecimento para dentro da FLDA, porque eu acho realmente muito relevante. Então, assim, essa aula de hoje é para quem já tentou de tudo. Quem já fez tapping, Ho'oponopono, já visualizou, já sentiu que é real, já fez as técnicas aí, já fez quadro dos sonhos, mas não consegue, né? Não consegue sair do lugar, sempre sente uma grande procrastinação, sempre acha que na hora que vai dar certo, volta para trás. Então, assim, é para você que sente que tem algo maior te puxando, né? Te mantendo nessa frequência atual. Então, a gente vai falar do lugar que você ocupa na sua família hoje, lealdades invisíveis que você pode estar aí tendo no seu sistema que está te prejudicando para você não sair do teu lugar. E a identidade que você vem repetindo sem perceber. Identidade é o pensar, sentir e agir. Tudo que a gente pensa e sente dizente com a forma que a gente age. E essa forma que a gente age se torna o nosso eu sou, né? Se eu sou magra, eu tenho ações, pensamentos, sentimentos condizentes a essa versão magra. Se eu sou rica, eu tenho pensamentos, sentimentos e ações condizentes. E eu quero só aproveitar aqui que a gente está começando, eu quero um depoimento, tá? Para vocês verem o quanto a constelação é relevante. Eu acabei de receber, foi agora, 19h54, eu estava preparando aqui as coisas que eu ia falar para vocês. Eu recebi, eu senti no meu coração de ler isso, porque muitas pessoas podem estar na mesma situação que essa minha aluna, quando ela começou o curso, acho que ela começou em novembro, final do ano passado. Ela falou assim: boa noite, Gabi, tudo bem? Pois vocês vão ver, eu vou mandar o print, foi hoje às 19h54. Boa noite, Gabi, tudo bem? Minha vida estava um furacão. Tenho uma sala de estética, minhas clientes estavam parando de repente. Como já te falei, fiz a constelação em dezembro. Então, além dela entrar no curso, ela também constelou. Falei tudo o que estava acontecendo, que o dinheiro mal entrava na minha vida, e fizemos a constelação familiar. No final da consulta, você me falou por que eu não mandava mensagem para essas clientes chamando elas de volta. Como já faltava 6 dias para o Natal, deixei para janeiro. Fiz minha carta do dia perfeito, lendo todos os dias. Ó, presta atenção. Fiz minha carta do dia perfeito, lendo todos os dias. Fazendo Ho'oponopono, tapping todos os dias. Eu já imaginava que todas as clientes já tinham voltado. Eu tenho uma ficha que coloco qual foi o procedimento que a clínica realizou no dia. Eu preenchi a ficha como se estivesse sendo elas mesmas. Dia 5 de janeiro, mandei mensagem para as clientes que tinham parado, que estava com uma oferta para o mês de janeiro. Algumas responderam, outras responderam depois de uma semana. Hoje, dia 19 de janeiro, todas as minhas clientes voltaram e são 10 clientes. Já consegui co-criar 3 sonhos que estavam bem difíceis. Muito obrigada por tudo e você é um anjo e tudo mais. Então, assim, gente, o que eu quero dizer para vocês? Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque a consciência sistêmica, ela faz muita diferença na nossa vida quando o assunto é manifestação de uma nova realidade. Então, não adianta a gente visualizar, fazer o tapping Ho'oponopono, se nós não sabemos
qual é o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar. Porque é como se tivesse uma trava realmente energética, um bloqueio aqui, que puxa a gente nesse patamar. Então, eu posso fazer tapping, Ho'oponopono e tudo mais, mas eu não sei o meu lugar, eu fico travada nessa minha realidade atual. Eu fico realmente presa aqui embaixo. Então, tudo bem. Então, ela mandou essa mensagem, eu queria compartilhar com vocês. E antes de começar essa aula, eu quero fazer uma técnica aqui, que é a rotina da cocriação. Eu vou fazer ela um pouquinho mais resumida, mais enxuta, para a gente não gastar tanto tempo. Mas eu quero que vocês juntas aqui comigo, vocês respirem fundo, fechem os seus olhos. A gente vai usar esse tempinho aqui, 5 minutinhos, para a gente se conectar com aqui, com agora. Então, respire em 3 tempos, segure em 3 tempos, solte em 3 tempos. Vai levando a consciência para todo o teu corpo, para o topo da tua cabeça, relaxando os seus braços sobre a sua perna, relaxando as suas pernas, os seus pés, todo o teu corpo está relaxado. Agora você vai se tornando um ser mais energético e menos material. Tudo no universo é energia. E nesse momento, nós iremos nos conectar com a frequência dos nossos sonhos, visualizando aquilo que você deseja viver, vendo como se fosse um filme, do momento que você acorda, quem está do seu lado, como é a sua cama, como é a sua rotina, a sua casa, como é o seu trabalho, sua conta bancária. Visualize tudo o que você deseja como se já estivesse acontecendo agora. E sinta que já é real. Traga o sentimento para todo o teu corpo. Mostre para as suas células, para o teu corpo, a sensação de desejo já realizado. Respire fundo e sinta que já é real. Visualize, abra um sorriso e agradeça. Obrigada, obrigada, obrigada. Sinta que já é real. Obrigada, obrigada, obrigada. Tudo que você deseja já está acontecendo agora. Isso é natural para você. Mostre para o teu corpo que já é real agora. Abra um sorriso, celebre. Talvez seja uma promoção no trabalho, aumento de salário, um novo relacionamento. Você não precisa saber como. Só precisa trazer a clareza do seu sonho e sentir que já é real agora. Traga um sentimento de gratidão. Obrigado, obrigado, obrigada. A gratidão é o estado final do recebimento. Obrigado, obrigada, obrigada. Respire fundo. Vá sentindo essa sensação no seu corpo, essa alegria, essa contemplação, esse sentimento de gratidão.
Obrigada, obrigada, obrigada. Tudo que você deseja, tudo que você deseja já é real agora. Respire fundo, posição de oração, abra um sorriso, agradeça, esfregue suas mãos e quando você se sentir pronta, abra os seus olhos. Me contem aqui no chat como é que vocês estão se sentindo. Toda vez que a gente faz essa técnica, trazendo o sentimento com muita clareza, essa experiência ela vai nos encontrar. Só que para que essa experiência nos encontre, a gente precisa pensar, sentir e, por fim, agir no plano físico. Tudo começa na mente. Primeira lei de Kybalion, mentalismo, tudo começa na mente. Mas precisamos agora colocar aqui no plano físico as ações, a lei de fiquei me sentindo feliz. É esse sentimento sustentado que a gente manifesta os nossos sonhos. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, não sei se todas vocês me conhecem, né? Quanto tempo vocês me conhecem. Vou contar rapidamente a minha história para falar para vocês o motivo de eu ter trazido a constelação familiar. Então, desde 2005, eu pratico a lei da atração. Eu nem falo pratico, né? Eu conheço a lei da atração, porque a lei da atração, ela funciona a todo momento. Lá em 2005, né, o que eu queria? Eu queria manifestar uma viagem com a minha turma para Porto Seguro. Meus pais tinham falido, a gente morava num condomínio muito bom, em Arujá, não sei se vocês conhecem São Paulo, a gente morava num condomínio em Arujá, minha casa tinha sauna, piscina, um quarto para cada filho, a vida era muito boa, isso lá pro ano de 2000. E até que meus pais faliram, se separaram, foi um divórcio super difícil. E eu ainda estudava numa escola particular muito boa, e meus amigos tinham uma qualidade de vida ainda muito boa. Eu falei assim, não interessa a minha realidade atual. Por isso essa frase que eu sempre falo para vocês. Independente da situação atual, este não é o meu destino final. Então, naquele momento lá, eu falei assim, eu vou viajar com a minha turma para Porto Seguro. Foi a primeira decisão que eu tomei assim. Eu tinha 14 anos de idade, eu falei, eu vou viajar com o pessoal. Meus pais não podiam pagar, mas eu falei, eu vou atrás disso. Saí daquele contexto de condomínio, jogava tênis durante a semana, nadava, fazia natação, inglês, e fui trabalhar na 25 de março, pegando um trem lotado de manhã, na hora de ir para o trabalho, e depois à noite, no horário de pico. Mas eu estava determinada que eu ia conseguir o dinheiro que eu precisava. E eu trabalhei numa loja, talvez vocês nem conheçam, ela nem existe mais, é uma loja de bolsas de R$19,90, R$29,90, essas bolsas, né, de popular. E eu trabalhei ali lá com 16 anos e eu consegui o dinheiro que eu precisava. Então, naquele momento eu comecei a entender tudo que eu desejo, eu consigo manifestar na minha realidade. Claro que poderia ter sido diversas formas diferentes. Eu poderia ter aberto um canal no YouTube, eu poderia ter feito outras coisas além de ter trabalhado numa loja de bolsas. Só que naquele momento a minha mentalidade era essa, então eu fui por esse caminho. E vocês vão entender depois por que isso é tão evidente assim na nossa realidade, porque a gente segue determinados caminhos. Na minha família tem muita crença do esforço. Então, eu já perceba isso, assim, na constelação familiar. Então, desde aquela época, eu comecei a co-criar os meus sonhos. Então, eu fui para a faculdade, eu tinha que passar numa faculdade pública, aí eu passei na Unesp de Ilha Solteira, eu estudei pra caramba, paguei meu cursinho, aí eu fui para a Unesp, naquele momento ali, no início, eu morava ainda no alojamento estudantil, mas eu sempre falava para mim, a minha situação atual não é o meu destino final. E eu fui manifestando as coisas que eu queria. Então, eu passei em engenharia, fui fazer engenharia civil. Durante a faculdade, eu queria muito fazer um intercâmbio, fui para a Itália, fui trabalhar na Cruz Vermelha Italiana, e fui conseguindo manifestar os meus sonhos. Me formei bem em 2014, naquela época do mensalão no Brasil, onde várias construtoras fechando, e eu não consegui emprego. Amigos meus que tinham formado, ganhando já ali, primeiro ano de formado, R$8.000 na época, tiveram que se tornar Uber, né? Trabalhar em aplicativo. Então, a situação ali não estava favorável. Eu saí de uma faculdade pública, a Unesp na época era muito conceituada, e eu fui voltar para casa da minha mãe e ficar 9 meses ali desempregada.
e eu praticando Ho'oponopono, visualização e tudo mais. E eu consegui um emprego numa multinacional americana, ganhando bem pouquinho. E aí entra um ponto também do merecimento, a crença do esforço, de sempre ter que fazer muito mais para não receber tanto. Então, eu entrei ali naquela empresa multinacional, trabalhava pra caramba, tive um burnout ali na empresa, trabalhei 2 anos e pouco ali, e eu falei, não, eu preciso manifestar uma empresa um pouco melhor, né? Um pouco mais, que eu consiga ter uma qualidade de vida. Aí eu fui mudando de empresa, fui co-criando os meus sonhos, eu fui para Nova York, co-criei milhares de coisas que vocês acompanham aí. Então, fiz intercâmbio em Nova York, era o meu sonho estudar inglês em Nova York, fui para lá, fiquei um mês, enfim, aí depois fui morar na Europa, fiz ano sabático em Barcelona, teve a cocriação dos gêmeos, e agora chegou o ponto de eu estar trabalhando exclusivamente com o digital, né, que também era um sonho que começou lá em 2018. E onde que entra a constelação familiar? Eu fui co-criando tudo aquilo que eu queria. Então, eu fui visualizando, eu fui co-criando do jeito que o Bob Proctor ensinava, do jeito que o Joe Dispenza ensinava. Só que teve uma área na minha vida que, quando eu fui olhar, eu falei, meu Deus, eu caí do cavalo, eu co-criei errado aqui. Essa área aqui não deu certo. E essa área me custou muito caro ter co-criado errado, né? Ter escolhido um caminho ali que não foi um caminho positivo. E ali eu percebi que eu tinha diversos pontos cegos. E aí eu fui falar o quê? Bom, tá na hora de estudar o quê? Algo que me mostre onde eu estou manifestando certos padrões. Porque era muito nítido que eu estava manifestando padrões do meu sistema familiar, da minha família. Coisas que aconteciam com muita frequência na minha família. E aí entrou a constelação familiar. Em 2024, eu entrei na Hellinger Schule, que é a escola de Bert Hellinger, é realmente onde eu queria aprender na fonte constelação familiar, para aprender a agir do meu lugar, porque eu falei, eu co-criei errado. Eu estava achando que eu estava arrasando, eu estava achando que, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, quadro dos sonhos, o quê? Eu estava achando que eu estava arrasando. Quando eu vi, muita coisa não deu certo, mas eu tinha conseguido aquilo que eu queria. E eu fui entender, caramba, eu estava completamente fora do meu lugar. E com isso, estudando a fundo isso, né, durante 2 anos, o curso teve 2 anos, é realmente uma pós de constelação familiar. O curso ele custa mais de 30 mil reais, são 2 anos de estudo, todo mês a gente tinha ali um final de semana inteiro de curso, né, o dia inteiro, sábado e domingo, aulas semanais com a professora lá de constelação. Então, assim, foi um curso muito intenso, muito profundo, que a gente estudou muito, e a gente também se curou, né, quem estava ali no processo também participou de muitas curas. Por isso que eu falo tanto da constelação familiar para vocês, porque eu sou apaixonada pela constelação. E não só a sessão de constelação, porque constelação não é para todo mundo ficar ali abrindo o campo constelando. Isso é uma outra coisa, isso é um outro serviço. Eu estou falando realmente da consciência sistêmica que eu trouxe aqui para a FLDA e que tem mais de 12 horas de aula. Porque quando eu entendi como eu deveria agir em relação à minha mãe, em relação ao meu pai, em relação aos meus irmãos, no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, em tudo na minha vida, eu percebi que eu estava completamente fora do meu lugar. Completamente fora do meu lugar. E fora do meu lugar, foi aí que eu cocriei errado. Foi aí que eu fui para caminhos que não foram bacanas. Então, esse é um ponto aqui que ele muda tudo. Quando você está no seu lugar, né, quando você tem essa consciência sistêmica, você cria uma nova realidade, né, você pensa, sente e age, e não volta para o patamar anterior. Porque eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo que você crie alguma coisa e caia. Porque é muito pior, porque isso te custa um tempo, te custa ali você se refazer, você se reconstruir, seja em qualquer área, né? Você ganha um dinheiro e o dinheiro você perde. Eu vou até falar aqui as principais dores, assim, né? Do que acontece quando a gente cocria errado. Então, só recapitulando para vocês que não participaram das outras aulas, para vocês entenderem aqui como é que funciona. Então, assim, manifestação da realidade é o quê? É você pensar, sentir e agir como a sua nova. Então, a sua versão atual, ela realmente ela é incapaz de cocriar uma nova realidade. Porque essa versão aí tua hoje, ela está cocriando isso aqui hoje. A tua nova versão vai cocriar uma nova realidade, tá? Então,
Pensar, sentir e agir. Então, pensar, o primeiro passo é o quê? É saber o que quer e saber em detalhes. Por isso que a gente fala no primeiro passo sobre quadro dos sonhos, carta do dia perfeito, ter clareza do que você quer, saber para onde você está indo. Como fala no filme da Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, o primeiro passo é a clareza. Depois a gente vai trabalhando o quê? As crenças limitantes, as memórias do passado, a nossa vibração interna, a gente se manter o maior tempo suficiente vibrando em altas frequências. É possível cocriar vibrando baixo? É possível. Mas você vai ser uma pessoa feliz? Pouco provável. Então a gente aprende a se sustentar em altas frequências e a gente aprende a soltar do jeito certo. Porque soltar do jeito certo é você ter fé, mas você vai agir, mas agir da forma correta. Não é de uma forma displicente, onde você fala assim, não, a Gabi falou que eu tenho que colocar o pé, então Deus vai colocar o caminho, então eu vou sair gastando aqui, porque Deus vai prover o dinheiro. Não é isso. Então, eu ensino para vocês o pilar relacionamento, o pilar dinheiro, o pilar autoimagem, como é que você vai colocar a tua nova versão em prática, porque é aí que as pessoas falham muito, porque não conseguem colocar a nova versão em prática. Então, como é que eu tenho que agir de acordo com a minha nova versão diariamente? Então, eu ensino vocês a fazerem isso. Então, tudo isso é abordado. Agora, onde entra a consciência sistêmica? É a vibração que me prende aqui embaixo. A forma que eu ajo que me prende aqui embaixo. Então, vamos lá. Vamos abordar aqui os maiores problemas. Então, o primeiro deles é o dinheiro, né? Quando fala de cocriação, geralmente é: ah, Gabi, eu quero dinheiro, eu quero relacionamento, saúde, né? São as maiores questões, assim. Então, vamos falar do dinheiro. O que acontece com o dinheiro quando você não está no seu lugar, no seu sistema familiar? Né? O que acontece quando você. Eu vou até falar alguns lugares aqui. Quando você, por exemplo, é mãe da sua mãe. Você é aquela pessoa que cresceu numa casa onde o seu pai, ele, sei lá, batia na sua mãe, falava mal da sua mãe, humilhava ela. Alguma questão aí que é bem comum no Brasil, infelizmente. Então você cresceu com o quê? Com dó da sua mãe. Você cresceu com pena da sua mãe e com raiva do seu pai. Então, quando a gente tem dó, né, o sentimento de dó, ele deixa a pessoa pequenininha, deixa a pessoa como se ela fosse incapaz. Então, você não vê força na tua mãe, você vê uma mulher fraca. E quando você vê uma mulher fraca, você se torna maior do que ela. Então, você sai do teu lugar de filha e vai para um lugar maior. Talvez você se torne a mãe da tua mãe. Né? Quantas mulheres que eu converso que falam assim, nossa, Gabi, eu estava totalmente no lugar de mãe da minha mãe, tomando as dores dela, fazendo por ela, ela me pedia dinheiro, me pedia ajuda. Então, eu ensino como é que você vai sair disso. Mas qual que é a consequência de você estar nesse lugar? Você pode ganhar dinheiro, né? Você até pode conseguir isso, mas ele vem com muita dificuldade. O dinheiro vem assim suado, é difícil para você. Você encontra os caminhos que são mais trabalhosos, né? Você vê muita resistência em ganhar o dinheiro, tá? Porque o dinheiro, pela constelação familiar, ele vem pela mãe, porque a vida vem pela mãe. Então, quando a gente olha a nossa mãe desse lugar de fraca, de fez pouco, ou eu tinha expectativa sobre ela, eu olho desse lugar de julgamento, eu saio do meu lugar de filha, de pequena, e aí eu me torno grande perante dela, invertendo a ordem. Vou fazer um movimento aqui com vocês para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Vai ser interessante esse movimento, só para vocês sentirem um pouquinho. Então, feche os olhos de vocês. Respira fundo. Vai relaxando o seu corpo. E agora, cada uma de vocês aqui, eu quero que vocês se visualizem num lugar bem bonito, uma montanha bem lá atrás, uma fonte vai descendo, formando um riacho, e você vai colocar os pés dentro desse riacho. E nessa imagem, eu quero que você visualize onde estão os seus pais. Eles estão na sua frente, eles estão atrás de você,
Eles são maiores, menores, do mesmo tamanho? Existe algum desconforto de estar perto dos seus pais? Ou é agradável? Cada uma aqui vai ter uma experiência diferente em relação aos pais. Perceba no seu corpo essas sensações quando eles estão perto. E onde eles se posicionam nessa imagem. Respira fundo e pode abrir os olhos. Eu quero que vocês me contem aqui no chat onde vocês estão nessa imagem. Gabi, meu pai é maior, meu pai é menor, minha mãe é maior, minha mãe tá na frente, minha mãe tá atrás, eu sou menor que minha mãe. Me contem, quais foram as percepções de vocês? Esse exercício é muito interessante para você começar a trazer consciência de onde você está. A Josiane, eles estão à frente e mais longe de mim. Completamente fora do lugar, né? A Tatiane, eu visualizei os dois na outra margem do rio. Helena, um de cada lado e eram maiores. Luana, mesmo tamanho que eu, eles estavam atrás de mim, eu me sentia feliz, eles me olhando. Oi, Gabi, eu vi eles de frente para mim, mais distante, indo de mãos dadas. Meu pai está à minha direita e minha mãe atrás. Eu estou em um lado do riacho, com os pés na água, e meus pais do outro lado do rio se abraçando. Olha, excelente as percepções de vocês, excelente. Então, essa consciência aqui que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: qual que é o lugar ideal? O lugar ideal são os pais atrás, né? O pai do lado direito, a mãe do lado esquerdo. Você, filha, na frente, né? Tomando a vida que veio. Então, imagina se essa fonte lá de trás, todos os seus antepassados atrás, até chegar aos seus pais, e você na frente, olhando a vida adiante, olhando o mar de infinitas possibilidades, sem carregar peso, sem colocar os pais na frente, preocupado, talvez, nossa, será que meus pais estão bem? Porque amar demais os pais, querer compensar o que eles fizeram, devolver. Nossa, Gabi, não tem nem problema com meus pais. Meus pais foram maravilhosos, foram incríveis, me deram tanto. Eles eram, nossa, tão trabalhadores e agora eu quero compensar tudo que eles fizeram. Eu quero prosperar para dar uma casa para os meus pais. E isso também é estar fora do lugar. Então, quando a gente entra nessa dinâmica, eu estou trazendo essa percepção para vocês, porque a gente trabalha muito esse lugar dentro do sistema familiar. Eu estava aqui antes da nossa aula fazendo uma meditação que eu coloquei na FLDA, que é do pai, né? De tomar o pai, de olhar realmente aquele homem e saber que ele fez aquilo que foi possível, no nível de consciência que ele tinha. Qual que é o bloqueio quando eu tenho problema com meu pai? O dinheiro, ele vem, mas ele não fica. É como se você tivesse a mão furada, aquela torneira aberta. De uma forma inconsciente, você gasta, você se livra do dinheiro. O pai é a força da disciplina, do ir para a vida, da ação. Então, quem tem problema com o pai, geralmente tem problema de procrastinação. Não é sempre, tá? Tem também o outro oposto. Ah, eu tenho problema com o pai, eu rejeito esse masculino. E o que acontece? Eu me torno a mulher fazedora, que dou conta de tudo, porque eu não dependo de ninguém. São padrões, tá? Gabi, sempre assim? Não, são padrões que se repetem com frequência. Mas é óbvio que cada pessoa tem uma vivência, uma experiência, uma percepção diferente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Roberta. Oi, Gabi, eu já constelei isso, mudou muito minha cabeça, minha vida mesmo. Então, os meus pais na visualização estavam exatamente onde deveriam estar. Que bom, e acredite, isso tem se espelhado na minha vida. Com toda certeza, Roberta, não tenho dúvida nenhuma. A Juliana, boa noite, Gabi. Eu vi minha mãe maior que eu atrás de mim e meu pai também maior que eu do meu lado. Mas ele estava sentado enquanto eu estava de pé, chegando na margem água. Interessante, Juliana. Como é que a gente precisa avaliar o seguinte, gente? Esse é um exercício que eu vou até colocar na FLDA, vai ser bem interessante. Essas percepções que a gente tem são nosso subconsciente
trazendo as informações que a gente precisa para que a gente saia desse lugar de olhar para o pai, talvez, sentado, e falar assim, ele não dá conta, não. Ih, eu sou melhor que ele. Eu dou mais conta do que ele. Meu pai, será que eu posso realmente contar? Será que eu acredito que ele é capaz de suportar o destino dele? Ou eu vou compensar, tá? São reflexões, mas o grande ponto é, eu estou fora do meu lugar. Então, tem formas de voltar para o lugar. E antes da aula, eu fiz essa meditação, né, dessa técnica de tomar o pai, porque Bert Hellinger, né, Bert Hellinger foi a pessoa que trouxe a constelação para o mundo. Ele, com 90 e tantos anos, estava fazendo um movimento de tomar a mãe dele. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tomar os pais é algo contínuo. É algo que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer sempre. Por quê? Porque nós estamos vivos e eles vão continuar irritando a gente, de certa forma. A gente vai ter expectativas ali sobre eles vão fazer alguma coisa que a gente não gosta, porque as pessoas são diferentes. E a gente está num sistema ali que, às vezes, a gente não concorda com tudo. Então, essa consciência de saber qual que é o teu lugar e como lidar com cada um, para que você faça o quê? Tome a vida que veio deles. Esse é o ponto da constelação. Tomar a vida que veio dos nossos antepassados, do jeito que foi. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é agradável, não estou dizendo que, não, mas Gabi, na minha família você não sabe. Você não sabe o que o pai fez, você não sabe o que a mãe fez. Olha, eu já atendi muita gente. E tem histórias que são muito cabeludas. Mas o caminho é esse. De todas as constelações que eu vi, que eu presenciei, que eu experienciei na minha própria vida, o caminho é esse que eu tô falando para vocês. Para que realmente a prosperidade, o amor, a saúde, o dinheiro, a felicidade venham de uma forma natural. Isso é combinar a cocriação, ter a clareza de onde eu tô indo, junto com essa consciência sistêmica, de ter toda a força dos meus antepassados. Porque quando eu saio do meu lugar, quando meus pais estão na frente, meu pai tá do lado, meu pai tá sentado, não dá conta, não. Acho que não sei se ele dá conta do destino dele, eu tenho dó do meu pai. Então, são percepções, tá, gente? Isso não é uma coisa que é imutável. Meu pai tá assim agora nessa cena, minha mãe tá assim agora, não vai mudar nunca. Não. Isso muda, tá? E muda com exercícios sistêmicos. Não é necessário fazer uma constelação, tá? Depois, no final, eu até falo quando é necessário. Mas não é necessário. Essa consciência, uma nova forma de agir, a gente já muda muito o nosso resultado no plano físico. Deixa eu ver o que a Priscila falou. Mas é tão complicado quando a situação financeira dos pais é tão precária, chegando a faltar coisas na casa. Tem muitas coisas envolvidas, ao mesmo tempo que julgo o porquê estão nessa situação, querer ajudar. Priscila, obrigada por ter trazido isso. É exatamente sobre suportar esse desconforto. Quando a gente cresce, né, eu ensino isso, assim, não é com 20 minutos aqui nessa aula, mas, assim, é 1 hora de aula para o módulo pai, é 1 hora de aula para o módulo mãe. Então, não adianta você olhar e falar assim, mas isso aconteceu na minha família, eu tenho dó disso. Tem muitas histórias muito cabeludas, assim, muito cabeludas, gente. Coisas que você fala assim, nossa, mas é possível perdoar isso? É possível aceitar o destino da forma que foi? Sim, é possível. E quando nós fazemos esse movimento, é aí que nós nos libertamos. Isso que você trouxe é tão importante, eu consultei uma moça, que ela está no curso, inclusive, que ela falou assim, Gabi, eu tinha tanto essa preocupação com a minha mãe, né, dela ser pobre, não ter dinheiro e tudo mais, e eu estava prosperando tanto que eu emprestei meus cartões para ela, para minha irmã e para todo mundo que não tinha dinheiro. Hoje ela está com uma dívida de 300 mil reais, por ter esse sentimento de pena, de dó. Isso é muito importante, entender que cada um tem o seu destino e cada um escolhe passar por uma coisa. Quando nós tentamos compensar, nós saímos completamente do nosso lugar, tá? E isso é uma forma de você entender que vai bloquear a tua prosperidade. Quando você entende isso, você fala, deixa eu voltar para o meu lugar, que eu acho que é melhor. Deixa eu ficar aqui no meu lugar bonitinho, porque vai ser importante. Então, as dores do dinheiro. Você ganha dinheiro, mas ele não vai ficar na sua mão. Você cresce, né? Nossa, tá indo super bem. Algo acontece. Aquela autossabotagem. Você começa a ajudar todo mundo, né? Como essa mensagem aqui. Ai, mas minha mãe, coitada. Ai, mas meu pai, coitado. Ai, meu irmão, coitado. Deixa eu ajudar. Você tá fora do seu lugar. Porque as pessoas precisam aprender e ir atrás por si próprias.
Porque quando você ajuda alguém que está, por exemplo, com dívida, ai, Gabi, me empresta dinheiro, porque eu tô com dívida aqui. A pessoa não vai te pagar esse dinheiro. Porque se ela já está com um padrão de dívida, ela vai continuar com esse padrão de dívida. Se ela não se tira desse buraco e fica pedindo ajuda para os outros, ela vai continuar nessa mesma situação. Então, você ajuda todo mundo, você fica sempre por último. Existe uma culpa em ganhar mais que a família. Essa é a mensagem que ela mandou. Ai, mas minha mãe, tadinha, pobrezinha, meu pai, pobrezinho. E não é sobre não ajudar, gente, mas é ajudar do seu lugar. Se eu ajudar, vai me prejudicar? Como essa minha aluna que emprestou e está com uma dívida alta. Vai prejudicar. Porque senão você se torna mãe da tua mãe. Começa a sustentar a vida dela. E, novamente, não é sobre não ajudar, tá? Não é sobre não ajudar. É sobre ajudar do seu lugar, tá? Ajudar do seu lugar. Então, assim, outra coisa clássica que acontece quando tá fora do lugar, medo de cobrar. Ai, não vou cobrar muito porque, ai, se o cliente não gostar. Não, eu atraio os clientes que enxergam valor no meu preço. Entende como é diferente? O medo de perder. Né? Quando a gente está fora do lugar, muita cobrança em relação ao pai e à mãe. O pai traiu a mãe, olha o que eu mais vejo. O pai traiu a mãe, ou o pai abandonou a mãe. Aí essa mãe, ela cresce falando para a filha, seu pai não presta, seu pai é um horroroso, seu pai é isso. E aí coloca a filha completamente contra o pai. E uma coisa que eu trago de consciência sistêmica, de relacionamento, é o quê? Relação marido e mulher não é a mesma coisa. Relação marido e mulher, gente, não é a mesma coisa de relação pai e filho. O que acontece aqui entre marido e mulher não pode ser passado para os filhos. Porque a relação de pai e filho é o quê? Um filho, ele é o quê? O pai e a mãe. São os dois. Então, se eu falo para o meu filho, seu pai é uma porcaria, sua mãe é uma porcaria, esse filho é o quê? Ele se sente uma porcaria. Então, ele cresce achando que parte dele não vale nada. Isso tudo de uma forma inconsciente. E o caminho depois para esse filho é fazer o quê? Fazer as pazes com as raízes. Senão esse filho não vai prosperar. Então, qual que é o melhor presente que os pais podem dar para os filhos? Não envolver em situações de adulto. Não envolver aqui no relacionamento marido e mulher. Porque esse relacionamento não é igual e não tem o mesmo peso de que um filho com os pais. Porque o filho sempre vai ser filho desses pais. Marido e mulher, não. Tem o primeiro marido, tem até a primeira esposa, tem a segunda esposa, tem o segundo marido, assim por diante. Então, é um relacionamento diferente. E ganhar essa consciência é você que passou por isso na sua infância, dar um passo para trás e entender, eu estou nessa dinâmica, que talvez minha mãe, por ser inconsciente, por não ter esse nível de consciência naquela época, acabou me enfiando, ou meu pai acabou me enfiando. Então eu dou um passo para trás e entendo, esse relacionamento não é meu. E aí eu paro de manifestar na minha vida questões como, por exemplo, gente, na parte do relacionamento, triangulação. Pessoas que entram em relacionamentos que o homem sempre está indisponível, né, o homem casado, ou a mulher está indisponível, é triangulação. Eu não posso amar o meu pai, eu não posso amar a minha mãe, porque um dos dois ficou ali nessa briga. Então, quando eu tenho essa consciência, eu paro de manifestar coisas que eu não quero. Então, percebe que a constelação é um nível acima, é um patamar acima do que a gente vê aqui como a cocriação é pensar, sentir, agir, mas o meu sistema familiar está influenciando e muito a minha vida. Muito. E quando eu me deparo com essa consciência sistêmica, eu falo, opa, aqui tem um padrão. E se tem um padrão, né, se tem esse gatilho aqui em mim, eu não vou mais agir dessa forma. Eu vou agir como minha nova versão, com aquilo que eu aprendi. Quando a gente passa a ter consciência, a gente começa a agir de um outro lugar. Enquanto você não tiver consciência, você vai continuar agindo da mesma forma. Deixa eu ler aqui. Angélica, quando a mãe e pai têm demência, até sem querer a gente vira mãe e pai. Aqui é um ponto bem delicado. Essa demência, assim, quantos irmãos tem? Quem ajuda? Né? Tem como pagar uma enfermeira? Não tem. Tem várias questões aqui que tem que ser avaliadas de uma forma um pouco mais profunda, tá, Angélica? Mas falando o seguinte, não é sobre abandonar os pais e virar as costas para eles, tá? Não é isso. Mas do meu lugar, como é que eu ajudo sem prejudicar, por exemplo, o meu casamento? Sem prejudicar aqui minha família, minha vida financeira? Né? Falar com os irmãos, trazer todos eles. Ah, Gabi, não dá para fazer isso. Mas qual que é a melhor forma de ajudar sem sair do meu lugar? Porque tem muitas pessoas que eu já vi em constelações que os pais tinham realmente deficiências.
mas queriam fazer tanto pelos pais e se massacravam, né? Acabavam, às vezes, com o relacionamento, fazer com que a convivência com o marido fosse muito dificultada, porque tinha que ficar ali pelo pai, e tinha uma solução, talvez, alternativa de colocar num lugar que fosse bom também, e a pessoa não fazia, tá? Então, cada caso é um caso, tem que ser bem avaliado. Mas não perceba o seguinte, gente, não é sobre virar as costas para os pais, é sobre você saber o seu lugar no seu sistema familiar e voltar para esse lugar. A Tatiana, depois que eu aprendi, não saio do meu lugar de filha. Excelente, excelente, Tatiane. Porque esse lugar de filha é um lugar que é leve, é um lugar onde o dinheiro vem, é um lugar que você não pega mais problema para você. Nossa, quantas alunas me falam, nossa, Gabi, antes eu entrava em qualquer briga, em qualquer discussão, tomava as dores do meu irmão e brigava com a minha mãe. Não tem mais isso, porque eu já aprendi o meu lugar. E aprender o lugar, você começa a direcionar a tua energia para onde realmente vai trazer frutos. Então, gente, no dinheiro é isso. O dinheiro vem pela mãe e fica pelo pai. É um padrão que acontece muito. Mas as consequências são quais? O dinheiro vem com muita dificuldade, com muito esforço, o dinheiro não fica. Eu acumulo dívidas, eu fico leal ao meu sistema. Nossa, todo o meu sistema é quebrado. Ah, então eu também vou ser quebrado. De uma forma completamente inconsciente. Você consegue alcançar patamares muito bons. Você volta para trás. Você se auto-sabota. Tem muita procrastinação na hora de realizar projetos, tá? Em relacionamentos, você se doa demais. É aquela mulher que o cara falou oi e ela manda oiê. O cara fala uma coisa, ela já tá ali fazendo 10 pro cara, né? Então é uma pessoa que se doa muito e não sabe receber. Relacionamento, eu falo também, né, na FLDA, do equilíbrio entre dar e receber. Relacionamento para funcionar, eu dou um pouquinho, o outro dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho. E ele cresce, né, nesse equilíbrio do mais, tá? Isso é nítido, eu até falo dentro do curso, isso é nítido. Relacionamentos narcisistas, o homem, ou a mulher narcisista, mas aqui como a gente tem mais mulheres, o homem narcisista, ele faz o quê? Ele dá muito. Não tem equilíbrio entre dar e receber. O cara é aquele cara que quer te impressionar. Então ele vai lá e não tem cabimento. Ele faz o quê? Ele pega uma viagem para vocês. É tipo aquele 50 tons de cinza, sabe? Que impressiona a mulher em todos os tipos. E aí depois, quando você vai ver quem que é o cara, você já está tão envolvida, tão apaixonada, que você não percebe os comportamentos iniciais daquela pessoa. Então, é muita tendência de cair em relacionamento com narcisista, relacionamentos abusivos, tá? Porque existe esse equilíbrio entre dar e receber, que a constelação fala com muita clareza ali. Então, a mulher que se doa demais atrai pessoas indisponíveis, como eu falei, triangulação. Triangulação é típico de pessoas que viveram isso. Eu não posso amar o meu pai, eu não posso amar a minha mãe, porque meu pai falava mal da minha mãe e a mãe falava mal do meu pai. Aí eu entro no relacionamento que o cara tá indisponível. Ou eu estou indisponível, né? Eu vejo sempre isso. É muito comum, tá? Então, atrair pessoas indisponíveis. Então, percebe que a gente está falando de atração. A gente está falando de o que entra na minha realidade, o que eu estou manifestando aqui. Quem são os atores da minha vida que eu estou atraindo por conta de tudo aquilo que eu vivi. Olha como isso é profundo. A outra coisa, típica dos relacionamentos, confundir amor com esforço. Então, aquela pessoa que se esforça, que dá muito, que quer aprovação. Então, ela faz, e nunca se sente ali recebendo amor, porque esse amor não veio primeiro dos pais. Então, sempre é um vazio emocional. Tem medo de não ser escolhida, né? Ou quando é escolhida, não consegue sustentar o relacionamento, rejeita. Ai, tá tão bom, mas quer saber? Vou estragar. Aí começa a procurar traição, começa a procurar coisa, nem tem nada, mas começa a procurar por tudo que viveu no sistema familiar. Então, quando a gente entra no nosso lugar, né, quando nós estamos no nosso lugar, nós não atraímos mais situações para quê? Agora entenda o que eu vou dizer aqui para você. Por que raios nós atraímos algo que a gente não quer? Por quê? Porque isso reverbera ainda dentro da gente. Por isso que quando a gente fala assim, ó, na Bíblia fala, perdoe para ser perdoado, né? Enfim, o Joe Dispenza, ele fala muito também assim, ó, a gente só vive uma nova realidade quando a gente tem sentimentos elevados, então a gente sente gratidão, quando a gente perdoa todo mundo. Perceba, se você está indo para a tua nova realidade, Gabi, eu quero co-criar a casa, o carro, apartamento, o homem da minha vida, tudo lá. Porque eu vou mostrar para minha mãe como é que se faz.
porque eu passei uma vida infernal com ela, porque ela, sei lá, era alcoólatra, porque ela traiu meu pai, ou meu pai traiu minha mãe, enfim, tudo que você passou ali na infância. Eu vou mostrar para os meus pais como é que se faz. Eu vou ser melhor do que eles, né? Ou então, eu amo tanto os meus pais, Gabi, mas eu amo tanto, eles me deram tanto, que eu quero manifestar tudo que eu desejo para devolver para eles. Eu quero compensar. É aquela que fica olhando para trás. Existem os dois extremos. Agora, qual que é o lugar onde as coisas fluem? O meu lugar. Porque eu estou manifestando a minha realidade do meu lugar, então, o que eu atraio? Eu estou de bem já com meu pai e com a minha mãe. Eu estou tranquila com eles. Ó, uma coisa muito nítida, tá? Na profissão. Se você tem problema com a tua mãe, a sua chefe, se for mulher, vai ser a personificação da tua mãe. Se o teu chefe for homem, vai ser a personificação do teu pai. Eu vivi isso na minha pele. Meu primeiro emprego, lá atrás, 2014, meu chefe era assim, eu gaguejava perto dele, tinha medo. O ambiente de trabalho era tóxico, era horroroso. Trabalhava muito, tinha que provar meu valor todo dia. Minha relação com meu pai era como? Era horrorosa. Tinha muita mágoa, tinha muita raiva, tinha muita decepção dentro de mim. Então, as situações do lado de fora, elas vêm para a gente olhar para as nossas raízes e finalmente fazer as pazes com isso tudo. Porque quando a gente faz as pazes com os nossos antepassados, que são as nossas raízes, e os antepassados começam com nosso pai e nossa mãe. Não são nossos avós, são nossos pais aqui atrás. Quando a gente faz as pazes com eles, nós temos raízes fortes, pilares fortalecidos para falar assim, olha, tá bom, foi ruim pra caramba, mas foi do jeito que foi. E eu aceito isso da forma que foi. E agora eu posso seguir para minha vida para o mais, mas com a força deles, não rejeitando eles, mas com a força que vem deles, porque a vida veio deles. E eu sou metade meu pai e sou metade minha mãe. E quando a gente faz isso, o Bert Hellinger dizia o quê? É como se a gente tivesse filtros nos nossos pés e a energia que viesse deles fosse só um positivo. Porque pode perceber, tudo que você julga no teu pai, nossa, tá em você. Você começa a perceber, muito nítido, pai raivoso. A pessoa começa a agir com raiva. Fala, nossa, que saco, tô agindo que nem meu pai. Ou então, a mãe que era descontrolada com o dinheiro e a pessoa ficava julgando. Ela também começa a ter a mesma característica. Então, uma coisa que eu falo pra vocês, tudo que você julga na tua realidade, tudo, não só os antepassados, não só os pais, os avós e tudo mais, mas qualquer pessoa que você julga, toma muito cuidado, que você vai acabar vestindo esse sapato para aprender, porque tudo que a gente julga, nós estamos em ressonância. E aí vai ser manifestado na nossa realidade. Por isso que não julgais para não serem julgados. Então, na profissão, por exemplo, uma procrastinação sem motivo, um medo de aparecer perigoso, autossabotagem, né? Quando tá perto do sucesso, você começa a sabotar, como se crescer fosse perigoso ali. Sempre faz muito. Nossa, o quanto eu vejo de mulheres. Eu era assim, mulheres que estudam muito, que têm muitos cursos, que trabalham demais, que fazem mais que todo mundo da empresa, mas não se sentem merecedoras. Ganham um salário pequenininho, assim, porque não se sentem merecedoras. Tudo isso está muito relacionado com os nossos pais, nossos antepassados, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Gabi, faz muito sentido essa questão da ausência do pai. Meu pai é falecido e atraiu um namorado ausente, indisponível. Ótimo que você trouxe isso, Daiana, sabe por quê? Mesmo o pai sendo falecido, gente, a mãe, o pai, isso não importa para a constelação, tá? Nós somos seres energéticos vivendo no mundo físico e a nossa alma é eterna. Então, quando você faz os movimentos ali na FLDA, não sei se você é minha aluna já, tem movimentos ali do pai que você faz e ele sente, tá? Por isso que a constelação ela é tão forte, porque ela mexe em todo o sistema, independente se o pai está vivo ou não, tá bom? Mas obrigada por compartilhar. E é assim, você vai atrair situações para você olhar para esse pai, né? Para aceitar da forma que foi, dizer sim para o destino difícil dele, enfim. Angélica, nossa, a história da minha vida, de muitas mulheres, né? Priscila, e da maneira simples como sair dessa ressonância conjugar a mãe endividada. Olha lá, Priscila, muito bom. Vamos continuar. Vamos continuar, que tem muita coisa aqui. A Manuela, vou passar um pouquinho hoje, gente, tá? Só um pouquinho, que essa aula é um pouquinho mais longa. A Manuela, assisti a aula sobre o pai e tive mais entendimento sobre a minha constelação. Ótimo que você trouxe isso, Manuela, sabe por quê? Constelar, né, a sessão de constelação, que eu falei que é um outro serviço,
é como tirar com a mão. É muito interessante, é muito importante, eu sou apaixonada, eu amo, por isso que eu me tornei consteladora, mas sem a consciência sistêmica, como é que você faz? Tá bom, e aí, o que eu faço com toda a informação do campo? Né? A gente fica, às vezes, perdida. Meus amigos de pós falavam isso. Nossa, eu me sinto tão perdida. Por isso que eu combinei essas duas coisas, para que tenha um direcional. Assim, agora eu sei para onde eu tô indo, com tudo aquilo que eu constelei também, né? A Dayana, passa o tempo que for, está uma delícia. Ah, que legal, muito bom, obrigada. Priscila, vou deixar aqui a sua mensagem, sua pergunta aqui, tá? Vou te responder. Então, estou percebendo como que é interessante essa questão da constelação familiar, como que é interessante saber que quando a gente começa a olhar para o nosso sistema, onde nós estamos, e quando a gente começa a voltar para o nosso lugar, a vida fica mais leve, a vida fica fácil. Isso foi tão evidente, né, numa constelação que aconteceu lá na pós, a professora falou assim, gente, eu vou mostrar para vocês, foi a primeira aula que eu estava lá, ela falou assim, vou mostrar para vocês como que a falta de conexão com a mãe, ela interfere no sucesso, na saúde, no amor, no dinheiro. Ela colocou uma mulher, falou assim, quem tem problema com a mãe? Uma mulher levantou a mão. Aí, pois bem, a mulher foi lá na frente. Aí colocou a representante da mãe na frente dessa mulher, e a mulher colocou representantes em volta, né? Quem nunca viu constelação tá boiando o que eu tô falando, tá? Mas depois dá uma pesquisada que é constelação. Mas, assim, tinha as representantes em volta, né? Outras pessoas representando o dinheiro, o sucesso, a saúde, a profissão, enfim, várias representantes aqui. E a professora falou: agora fala para tua mãe tudo que você tem vontade. Ah, porque você fez pouco, porque você faz errado, porque você não sabe mexer com o dinheiro, porque você. Todas as reclamações, todos os julgamentos. Gente, no campo, tá? Todos os representantes do dinheiro, do sucesso, da saúde, do amor, ficaram de costas para essa mulher que estava jogando a mãe, e tinha uma cara triste, assim. A professora perguntava: o que você está sentindo, representante do dinheiro? Ah, muita tristeza, quero ir embora daqui. E você, representante da saúde? Nossa, eu tô muito mal, não tô bem, não. E você, representante do sucesso? E foi perguntando. E os representantes tristes, amuados, muito, muito maus. A mulher só julgando a mãe. Aí a professora fez um movimento ali para ela tomar a mãe, né? Para ela começar a aceitar, né? Como eu falei para vocês, tomar é uma coisa constante até o final da vida, como Bert Hellinger fez. E aí foi muito interessante quando ela começou a fazer um movimento diferente em relação à mãe, de olhar para ela e falar assim, tá bom, né? Você fez o que você pôde, e começar a olhar para essa mãe como um ser humano, que também é uma mulher, que também teve suas questões, enfim. Os representantes do dinheiro, do sucesso, da saúde começaram a olhar para essa mulher e começaram a se aproximar. Essa foi a primeira aula da pós. Eu falei, eu estou no lugar certo. Porque se é isso, né? Se eu faço as pazes com as minhas raízes, com a minha mãe, tô até arrepiada. Se eu faço as pazes com a minha mãe, né? Com meu pai, se eu faço. E fazer as pazes, gente, eu falo muito isso, né, FLDA? Não é você conviver, tá? Não é você falar assim, ah, então vamos tomar uma cerveja no final de semana, vou conviver. Tem pais e mães que são impossíveis de convivência. E tá tudo certo. Tomar é no coração, tomar é energia. É você também saber respeitar os seus limites, né? Respeitar que tem convivências que não são saudáveis, e tá tudo certo, tá? Mas fazendo essas pazes, assim, né, tomar a mãe nesse sentido, fazia com que as peças, né, que as outras representantes se aproximassem dessa mulher. Então, do nosso lugar, a vida flui, e flui que é uma beleza. Então, eu não cocrio mais errado. Eu não cocrio mais com ponto cego. Ah, quer saber? Eu vou manifestar minha realidade, eu vou ter a casa, vou ter a profissão, vou ter tudo isso para mostrar para os meus pais que eu sou muito melhor do que eles. Nossa, você vai cair do cavalo. E vai ser uma queda dolorida. Porque quando nós estamos manifestando com esse sentimento de revolta, de tristeza, ou de querer compensar, de querer devolver, nós não estamos no nosso lugar. Então, um outro ponto, quando a gente não está no nosso lugar, é um cansaço que não passa, porque você está carregando os problemas dos outros. Então, está carregando o problema da irmã, o problema da mãe, o problema do pai, de todo mundo aí à sua volta. Você carrega pesos que não são seus. Por isso que voltar para o nosso lugar, a gente libera a nossa energia. E aí a vida flui com muito mais facilidade. Outra coisa, pessoas que não relaxam. Culpa em relaxar.
Nossa, não posso relaxar. Quem no meu sistema não pôde? A minha mãe nunca pôde relaxar. Sempre estava fazendo uma coisa. Então, eu vou tomando essa consciência e aí eu consigo agir de uma forma diferente. Por isso que eu falo de pontos cegos. Existem muitos, diversos pontos cegos. Eu abordo isso em mais de 12 horas de aula, gente. Falando no relacionamento, falando na área profissional, falando na área de como tratar a mãe, como tratar o pai. Cada coisa no seu devido lugar. Então, a consciência sistêmica te ajuda o quê? A entender como você vai agir do seu lugar. E aqui a Priscila perguntou assim, de maneira simples, como sair dessa ressonância conjugar a mãe endividada? Olha, de maneira simples, se eu falar uma coisa simples, a aula que eu dou tem mais de uma hora, mas de uma maneira simples, olhar para a tua própria vida, olhar para frente e diga você, como é que é a sua relação com o dinheiro? É boa ou ruim? Você tem lá a sua reserva da prosperidade? A reserva da prosperidade é o novo zero dentro da FLDA. O que é o novo zero? Eu não preciso mais fingir prosperidade, eu começo a construir a minha riqueza. Então, eu começo a acessar uma frequência superior. E se você começa a perceber as suas próprias atitudes, como é que eu vou julgar minha mãe? Se eu também tenho milhões de deficiências na minha vida hoje. Isso é uma maneira super simples, tá? Agora, tem milhares de outras maneiras. E eu trago histórias, eu trago questões para você ir saindo desse lugar. Tá? Trago técnicas para isso também. Porque se eu falar para você de uma forma super simples, olha para a tua própria vida. Sua vida financeira tá ótima? Tá bombando de ganhar dinheiro? Né? Tem uma empresa, tá com os negócios fluindo? Porque quando a gente julga, a gente vai passar pelo mesmo lugar. E a gente vai perceber, nossa, como foi difícil, né? E hoje a gente tem o chat GPT ainda, que pode ajudar a gente. Tem o iFood, que a gente não precisa nem ir no restaurante buscar comida. Tem tantas facilidades na nossa vida, a gente ainda consegue olhar para os nossos pais falando, nossa, eles fizeram tão pouco. E eu não tô falando que todas as histórias são super fáceis de olhar para isso dessa forma. Mas esse é o caminho, tá? De uma forma muito simplificada. Então, eu vou falar para vocês o seguinte. Então, o que eu vejo, assim, que eu considero um erro clássico, que foi o erro que eu cometi, né? Quando as pessoas tentam manifestar sem estar no lugar, você vai cocriar algo e vai voltar para o patamar inferior. Isso é muito nítido, por exemplo, quando a pessoa ganha na loteria. Eu já vi vários casos, a pessoa ganha na loteria e ela volta para o patamar anterior ou até pior, porque ela está cheia de dívida. Isso pode ser o quê? Uma lealdade ao sistema. Além de não saber, né, gerir o dinheiro, pode ter uma lealdade o quê? Eu quero pertencer aqui à minha família. Então, se eu fico rico, consigo alguma coisa positiva, mas eu preciso ainda pertencer a isso, porque eu não tenho essa consciência, eu me livro de uma forma completamente inconsciente do dinheiro, para voltar a pertencer ao meu sistema. Então, por isso que eu falo tanto dentro do curso o seguinte: nós precisamos sustentar o desconforto do nosso lugar. Porque o nosso lugar também vai trazer um desconforto. Ou você acha que é agradável não me meter nas conversas do meu irmão, que eu sempre me metia, sempre queria defender meu irmão de tudo. Não é agradável, é desconfortável. Mas eu sei hoje, com toda a consciência que eu sei, eu falo, opa, deixa eu ficar no meu lugar. Eu não sou mãe dele, eu sou a irmã. Então, do meu lugar, como é que posso ajudar ele? E isso faz com que ele fique muito mais forte, que ele seja muito mais capaz de enfrentar os problemas dele. E assim que a gente vai ganhando consciência, a gente vai permitindo que as pessoas cresçam. Você pode perceber, quando você deixa sua mãe ser mãe, ela vai dar os pulos dela. Afinal, quando você nasceu, ela já era adulta. E muitas mulheres, né, ficam nessa assim, ai, mas minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe sofreu muito. Mas perceba, sua mãe está escolhendo esse lugar. De uma forma consciente ou inconsciente, ela está escolhendo esse lugar. E quando a gente respeita e a pessoa sente o desconforto, é aí que ela vai decidir se ela quer sair ou não daquele lugar. Então, a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer na nossa vida é a gente evoluir dentro da nossa própria vida, e aí as pessoas em volta falarem assim, nossa, como que ela evoluiu? Interessante, o que será que ela está fazendo? Isso faz com que os outros também se movimentem. Constelação é muito legal, porque quando eu me movimento no meu lugar, é tipo uma dança das cadeiras, eu falo. Quando a gente está no nosso lugar, as outras pessoas também começam a entrar no lugar delas. E aí tudo melhora em conjunto. Isso eu vi claramente no meu sistema.
Então, os erros, né, mais comum, quando a gente tenta prosperar, né, como eu falei, a gente sobe ali para cima, mas exclui o pai, exclui a mãe, ou acha que a mãe fez pouco, ou fica julgando, ou quando a gente vai para um relacionamento com mágoa da mãe. Nossa Senhora! Quando a gente vai com mágoa da mãe ou com mágoa do pai para um relacionamento, a chance é muito grande de entrar em relacionamento onde você já entra com uma grande carência, porque quando você não toma mãe, você fica com um vazio emocional, porque a mãe é o nosso primeiro contato, né, com amor, com a vida. Então, tudo isso faz o quê? Com que você cocrie errado. E isso é uma grande perda de tempo, porque você vai para lugares que você vai falar, nossa, agora eu vou ter que voltar para trás. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Então, a cocriação que eu trago sistêmica, né, de você cocriar do teu lugar, não é sobre pensar positivo. Você vai ter a sua visualização, você vai saber para onde você está indo, mas é você criar a partir do lugar certo. E o lugar certo é o teu lugar. É o teu lugar em relação à tua mãe, é o teu lugar em relação ao teu pai, é o teu lugar em relação ao teu irmão, ao teu marido, aos teus filhos. E uma coisa muito, muito evidente é que quando a gente sai do nosso lugar, vamos supor que você tenha filhos. Se você sai do seu lugar olhando para tua mãe, pode saber que não tem ninguém no teu lugar ali como mãe olhando para os teus filhos. Então a bagunça, ela se perpetua. Por isso que falam de maldições hereditárias, né? A Bíblia tem até um trecho que eu vou colocar para vocês depois que eu quero trazer. As maldições hereditárias, né? Isso se perpetua até a quarta geração. Porque se a gente está fora do nosso lugar, pode ter certeza que daqui para frente também está tudo errado. Está tudo bagunçado. Então, saber cocriar do nosso lugar é extremamente importante. Tá? E aí, gente, qual que é o grande ponto da FLDA? O que eu trago ali dentro? A comunidade, por exemplo, é um lugar onde as minhas alunas sabem, não sei se tem alunos aqui dentro dessa live, mas a comunidade é um lugar onde, durante todo o ano, né, um ano, vocês têm acesso a mim para que tudo que acontece na vida de vocês, Gabi, tive uma dificuldade, aconteceu outra coisa, eu não estou conseguindo me sustentar aqui nessa questão. Tem um direcionamento durante o ano inteiro. Porque eu sei que esse estado de estar no teu lugar, ele não se sustenta sozinho. Porque imagina, você está num ambiente cheio de pessoas que agem de uma determinada forma. Se você não tiver um grupo, se você não tiver um direcionamento, além de um curso gravado, porque o curso está todo gravado, e você tem ele disponível desde o dia 1. Não tem, vou liberar uma aula tal daqui a 7 dias. Não, está todo disponível. Então, tem a metodologia da FLDA para você criar uma nova realidade e tem essa consciência sistêmica. Mas nós temos também a comunidade, porque a comunidade é o acompanhamento que eu dou durante todo o ano. Porque a sua tendência é o quê? É começar diferente e terminar no mesmo lugar. Porque no início, início do ano, né, a gente está ainda no início daqui, já estamos terminando em janeiro. Mas o início é o quê? A Tatiana está falando, sua aluna. Legal, você pode dar seu ponto de vista sobre a comunidade. Então, o que acontece? Quando você tem o início do ano, você tem uma tendência de fazer o quê? Não, vou começar diferente, esse ano vai ser maravilhoso, esse ano vai ser bom. E a tendência é o quê? Eu termino no mesmo lugar. Pode ver, olha a sua lista ali de desejos, o que você vem manifestando ano após ano? O que você vem conseguindo manifestar? Quantas coisas você realmente conseguiu tirar ali da tua lista? E isso não acontece porque você é uma pessoa incapaz, porque você não dá conta, é porque você não sabe isso daqui que eu tô te falando agora. Porque isso trava muita gente. Essa consciência sistêmica trava muita gente. Me travou. Me travou e me deu uma grande dor de cabeça. Então, nessa aula aqui, eu compartilhei muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Mas de longe, assim, de tudo que tem lá dentro, de toda a consciência sistêmica, e de todo o passo a passo para você manifestar uma nova realidade, isso aqui é só a pontinha. Só a pontinha. A Manuela, também sou aluna, o curso é muito bom. Obrigada, Manuela. Feliz de estar aqui. Então, é só a pontinha, porque existe um caminho estruturado para que você realmente entenda que a tua vida é um processo de se tornar. Quando você quer... E aí, até um ponto interessante, né? Eu sempre digo o seguinte, a FLDA é para quem quer realmente mudar a realidade. É para quem quer transformar a realidade e não voltar para o patamar anterior. Porque quando a gente busca técnicazinha, quando a gente fica, tem técnica, então, de 33 vezes 3? Tem técnica de... Não, não tem. Porque é realmente você entender como você cria uma nova realidade
e como você sustenta essa transformação. É exatamente sobre isso. Então, quando você muda, quando você está no seu lugar, e quando você se sustenta numa frequência elevada, porque o seu sistema familiar, ele vai tentar puxar você de volta. Isso é muito evidente quando você começa a falar, por exemplo, assim, para sua mãe, né? Isso é um típico clássico que eu recebo muito das alunas na nossa comunidade. Gabi, comecei a entrar no meu lugar de filha. Minha mãe falou assim, filha, vem aqui. Teve uma coisa bem que chamou bastante atenção. Vem aqui me buscar porque eu quero ir no médico. E a pessoa trabalha, tem a vida dela e tal. Só que a mãe tratava a filha assim, uma filha casada já, que morava fora de casa, e a mãe tratava a filha assim. E aí, o que foi interessante? Ela começou a estabelecer limites, ela começou a entender qual era o lugar dela de filha dentro daquela situação. E aí, a mãe dela começou a falar para ela: você é uma péssima filha. Nossa, eu não conheço mais você. Então, quando você muda o seu sistema, ele vai te testar. Ele vai tentar puxar você de volta. E quando você não tem essa direção, você volta. Porque você se sente culpada. Você fala assim, nossa, será que eu tô sendo uma boa filha? Será que eu tô sendo uma péssima filha? Ai, mas será que eu não tenho que fazer pelos meus pais porque eles fizeram tanto por mim? Então, por isso que é tão importante estar no ambiente certo, com a consciência certa, para que você não volte para o patamar anterior e para o seu modo de agir anterior. Porque o teu modo de agir anterior é o que fez você criar essa realidade atual. Essa realidade onde você se sente sobrecarregado, onde você sente que você até está chegando perto, mas alguma coisa acontece e tem aquela autossabotagem. Então, a FLDA, eu falo que é realmente um processo para te manter no lugar certo, ao longo de todo o ano. E quem tá na FLDA sabe, eu pego realmente na mão. Eu pego na mão porque eu sei a dificuldade que é você sair de uma realidade atual e chegar num outro patamar. Eu sei o que é isso. Por quê? Porque eu tenho filhos, porque eu também vivo no mundo real, porque eu sei que nós temos diversas questões durante o dia, diversas pessoas ali que a gente interage. Eu sei o quanto é desafiador, porque eu também tenho contas, eu também tenho empresa, eu também tenho milhares de questões. Então eu sei que você vai acabar baixando tua vibração, sentindo que você tá ali, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Por isso que é tão importante a comunidade, por isso que é tão importante você ter esse direcionamento o ano inteiro. Então, durante todo esse ano, você vai aprender o quê? A manifestar uma nova realidade do seu lugar, com a comunidade. Então, todas vocês têm acesso à comunidade, desde o dia 1. A gente tem aulas ao vivo durante o ano inteiro. A gente vai ter aulas ao vivo esse ano, todas as segundas-feiras. Todas as aulas ficam gravadas e vocês podem tirar dúvidas, tá? Nós também temos desafios. Então, o desafio é o quê? Quando você tá naquela ai, Gabi, ai, tô cansada. A gente já fez um desafio esse começo de ano. Então, eu trago muito prompts do chat GPT. Vocês vão ver muito eu usando a inteligência artificial para que você consiga ter percepções diferentes, para que você consiga se autoanalisar. Porque quando a gente se autoanalisa, a gente consegue sair dos nossos pontos cegos mais rápido. E a gente tem um módulo de constelação familiar, tá? Então, eu falo que a FLDA é realmente para quem está pronta para se tornar a sua nova versão de uma vez por todas. Não é para quem busca técnica rápida, para quem quer pular etapa, é realmente para quem quer aprender a fundo como que o universo funciona, como que eu tenho que estar dentro do meu sistema familiar, como é que eu pego assim para realmente sair da onde eu tô e viver uma nova realidade. Porque a informação, gente, do lado de fora, hoje em dia, ChatGPT está aí. Agora, o como fazer que é tão importante. A Tatiane está falando, é um curso maravilhoso, a Gabi pega na mão mesmo. Pego na mão mesmo, obrigada. Pego na mão mesmo. Então, assim, essa aula era para apresentar tudo isso para vocês, para dizer que o ano está começando. Quando você sabe o passo a passo para manifestar uma nova realidade, você cocria os seus sonhos, mas do seu lugar, você não volta atrás. Do seu lugar, você não cai mais em furada. Você não cocria o relacionamento que vai daqui a uns meses se mostrar que não era o ideal. Né? Você não vai entrar num trabalho que daqui a uns meses você vai falar, meu Deus, Gabi, o que eu manifestei? Você vai começar a realmente criar aquilo que você deseja e se sustentar em novos patamares, e é daqui para cima, tá? Então é isso que eu desejo para vocês, porque esse foi o caminho que eu trilhei. Foi um caminho muito doloroso, muito dolorido, foi um caminho muito dolorido, que eu não desejo que vocês passem por isso, né? Que vocês
cocriem algo legal e depois voltem para o patamar anterior, porque custa caro, custa tempo, custa dinheiro e custa vida, né? Porque o tempo é vida. Então, as vagas estão abertas, eu vou colocar aqui no nosso chat o nosso link para vocês acessarem. Ex-alunas, tá? Ex-alunas têm 20% de desconto na renovação. Para isso, vocês precisam me mandar um e-mail para o contato@gabileite.leidatração.com.br, tá? Esse e-mail, vocês me mandam o e-mail de vocês que vocês fizeram a inscrição no passado, e aí eu mando o link com 20% de desconto. Para quem já é aluna, a gente vai continuar esse ano com aulas ao vivo todas as segundas-feiras, tá? Para vocês saberem que essa é uma informação nova, para que toda segunda-feira a gente renove essa energia do início da semana, para que a gente comece a medir o nosso progresso, porque vocês realmente cocriem uma nova realidade. Então, eu vou trazer pela primeira vez, eu vou abrir a possibilidade de vocês adquirirem a FLDA com aquele parcelamento inteligente. Então, vocês vão só usar a parcela do cartão daquele mês, sem usar todo o limite do seu cartão. Então, R$ 100 por mês para que você entre na FLDA e você comece a manifestar uma nova realidade com a cocriação sistêmica. Então, eu espero vocês, o link está aqui embaixo na descrição. Faça um excelente dia.